Estamos aqui ao vivo em mais uma Terça na Trilha. Convido todos vocês para acompanharem no nosso perfil do Trilha de Criança várias lives que nós já fizemos aqui no decorrer aí dos últimos meses com pessoas incríveis e maravilhosas, trazendo sempre o assunto da criança, da natureza, desse envolvimento mágico e tão necessário para os dias de hoje no nosso planeta. Já esperando aqui o pessoal entrar, muito boa noite para todos. A nossa convidada de hoje, que é super especial, a Mônica Passarinho, que tem muito o que dizer para gente. Ela que já está nessa área aí há anos, trazendo essa temática justamente do envolvimento das crianças com um olhar para a natureza, uma educação mais ecológica. O que seria isso? A gente vai conversar com ela vários temas. Eu tenho aqui algumas perguntas extremamente interessantes para fazer para a Mônica. E todo mundo que quiser estar aí conversando também com ela, é só trazer a sua pergunta para o ao vivo. Aproveita, manda o aviãozinho para os amigos, para que a gente possa estar juntando aqui uma galera boa, bonita, que está interessada aí nesse assunto, pais, mães, educadores, um assunto tão delicado e tão importante nos dias de hoje. A Mônica, ela é educadora, é bióloga, é da permacultura, da agricultura, ela que está envolvida com trabalhos maravilhosos e ultimamente faz parte do documentário do Tini, para quem não conhece ainda, que é um projeto maravilhoso de plantação para as crianças, né? Onde a Gisele Bündchen, inclusive, está à frente desse trabalho, compartilhando aí essa ideia para as crianças plantarem vasos, colocar ali no seu apartamento, na sua casa, no seu quintal, oferecer para as pessoas, oferecer para o mundo, para a sua própria família. Enfim, é um trabalho muito bonito, que vale muito a pena depois vocês procurarem. A Mônica faz parte desse trabalho também, ela está nesse documentário, trazendo toda a sua experiência. E hoje aqui a gente vai conversar com ela nessa ideia de natureza mestra. Ela que traz aí uma visão sistêmica da educação, uma visão mais complexa, mais holística. Quem já leu os livros do Frijo Capra vai entender muito bem o que eu falo, quando a gente traz aqui essa ideia de uma visão mais holística, mais completa, colocando o ser humano não como superior aqui no planeta, mas como um ser que faz parte de toda essa biologia, de toda essa vida, né? Por que muitas vezes a gente se coloca acima da natureza, acima dos animais, tendo ali a ideia de que nós podemos fazer o que bem entendermos com o planeta, com outras formas de vida? Não. A gente está aqui para dividir esse planeta de uma forma pacífica, harmoniosa, e nada melhor do que estar aqui educando as crianças, né? Tô só esperando a Mônica entrar. Mônica, você vai entrar com que perfil para mim saber aqui como é que eu vou te adicionar? Qualquer coisa você chama para poder estar entrando aqui na live, ou me dá um toque. Eu não sei se você vai entrar com o teu pessoal ou com um dos seus projetos. Enfim, são vários projetos que você tem, então eu fico meio na dúvida com qual que você vai falar aqui comigo hoje. Enquanto isso, eu vou te apresentando aqui a Mônica, que, como eu disse, é bióloga também, então ela tem todo esse trabalho de educação com as crianças, levando para as escolas, levando para contraturnos. Aqui ela entrou com o pessoal, legal, já tô te chamando então. Dá-la essa parte que a gente... Legal, tá quase da Mônica aqui, bacana, olá! Oi, tudo bom? Boa noite, Mônica, muito obrigada por você estar aqui no Trilha de Criança hoje. O nosso público que é constituído basicamente de mães, pais e educadores que têm essa necessidade de estar na natureza com seus filhos, tem essa necessidade de conexão, principalmente agora
pós-pandemia, né? Que as crianças estavam muito trancadas em casa, apartamento, enfim, e estão precisando voltar para a natureza. E nada melhor do que ter esse bate-papo com você, que já tem anos de prática, de história para contar para nós, nesse envolvimento de trazer a natureza para a criança, expandir ali a mente da criança e também dos adultos. E eu começo super te agradecendo e pedindo para que você se apresente, porque nada melhor do que a gente mesmo para falar da gente, né? Então eu queria que você começasse contando um pouco quem foi a Mônica criança, como é que a natureza entrou aí na sua vida, como é que isso se tornou um trabalho no decorrer do caminho. Me conta primeiro a sua história de conexão com a natureza. Ai, legal. Boa noite. Obrigado, Leslie, aí pelo convite. É, eu tive um dia de super aventura hoje. Estou só terminando de ajeitar essa luz aqui, que está meio estranha. Deixa eu só ver se eu consigo ajeitar um pouco. A gente teve um trabalho de campo hoje no Cerrado e eu me perdi na volta. Então, eu já estou super Se perdeu na acelerada. trilha? Exatamente. Me perdi na trilha. Ai, ai, acontece, acontece. Bom, Acontece, acontece. mas me perdi, mas me achei. Cheguei. Para isso que a É, gente se perde, para a gente se achar também, né? é É ótimo. verdade, é verdade. Então, bom, eu sou bióloga de formação, né, como você comentou, e desde o início, assim, da graduação, eu resolvi trabalhar com educação. Então, eu comecei na educação ambiental e depois atuando com projetos extracurriculares, né, envolvendo a permacultura. Então, para quem não conhece, a permacultura, alguns entendem como uma ciência, uns entendem como é, um estilo de vida, uma filosofia, um movimento, né, mas que busca pensar em como que nós, seres humanos, podemos habitar esse planeta de modo que a nossa espécie possa permanecer, né? Uma permanência não no sentido estático, mas uma permanência no sentido da gente poder coevoluir com esse planeta, né? E continuar seguindo por aqui. Então, eu trabalhei no IPOEMA, que é o Instituto de Permacultura em Brasília, e a gente tinha projetos que a gente levava diversas escolas para a chácara, para fazer uma série de vivências, e a gente também atuava nas escolas. Depois chegou num determinado momento, eu também dava aula na educação formal, né? Professora de ciências no Fundamental 1 e biologia no ensino médio. Também fui professora do EJA, de jovens e adultos, que foi uma experiência muito boa. Foi rápida, mas foi muito boa. Enfim, essa sede de ter essa relação com as crianças e os jovens diária acabou me levando a pesquisar outras iniciativas. Isso me fez morar um ano na Indonésia. Eu morei em Bali, trabalhei na Green School, que é uma escola muito interessante. Assim, foi a primeira escola a colocar a sustentabilidade no eixo do currículo. Aí trabalhei lá por um ano letivo e na volta para o Brasil eu me mudei. Eu sou do Cerrado, né, de Brasília, moro na Chapada dos Veadeiros, mas nessa volta de Bali eu tive a oportunidade de trabalhar na Fazenda da Toca, que é uma fazenda de orgânicos no interior de São Paulo, que teve uma escola de educação infantil que tinha como um dos seus princípios da sua abordagem pedagógica a alfabetização ecológica que você mencionou, né? Então, era um dos nossos eixos filosóficos era a natureza como mestre, que eu acho que a gente vai ter oportunidade de falar mais sobre isso aqui. Então, hoje eu atuo contribuindo com outros projetos educativos, sejam formais ou não formais, né, de escola mesmo, ou projetos extracurriculares, trazendo essa ideia das aprendizagens com a natureza, de como a gente pode ter a natureza como mestra dentro dos nossos processos de aprendizagem.
E juro que eu já vou acabar, eu tenho que avisar que eu falo muito. Não, não quero que você acabe, não. É para falar mesmo. Aqui eu escuto, faço umas perguntas pontuais, mas é para te ouvir. É, obrigada. Não, mas dentro desses diversos projetos, tem um projeto que eu desenvolvo em parceria com a Olivia, que é o curso de agroflorestas para educadores, que a gente faz em parceria com o Sítio Semente, que é em Brasília. Então, ele é um curso para além do plantio, a gente aborda a questão das agroflorestas sucessionais, né, da agricultura sintrópica, para como que essa forma de plantar pode entrar nas escolas como sendo uma ferramenta didática, né, para a gente ancorar esse resgate da linguagem da natureza, que é o ponto cerne, né, da alfabetização ecológica. E um outro projeto que é bem legal do pessoal conhecer, eu faço parte das pessoas que trabalham com os conteúdos do projeto Teens, que é um projeto dentro do programa Criança e Natureza do Instituto Alana, que quer fomentar nutrir o vínculo emocional das crianças com a natureza. E nutrir esse vínculo por meio do plantio. Então, no fim das contas, plantar tá sempre dentro aí de todas as histórias. Então, é mais ou Da menos sua vida. isso. E vamos conversando aí. Ou seja, muita história aí, muito aprendizado, muita vivência. Ou seja, fiquem até o final, é óbvio, porque vai ser uma conversa deliciosa. Eu abri caixinha de perguntas para você e uma das perguntas que surgiu foi justamente essa: o que é a tal da alfabetização ecológica? E ela só está vinculada somente às escolas? Ah, boa pergunta. Só para eu testar, você tá me ouvindo bem, Wesley? Ou tá cortando minha voz para Perfeitamente. você? Não, tá Tá perfeito. legal. Qualquer coisa me avisa. Tá bom. Tá bom. Então, gente, alfabetização ecológica, né, é um termo que foi cunhado pelo Fritjof Capra, né? A Leslie até comentou no story quando estava divulgando aqui a live, né? E é uma forma mais palatável, vamos dizer assim, da gente compreender e incorporar toda a ideia do pensamento sistêmico. Então, o Fritjof Capra, que é um autor que foi bem difundido no Brasil, publicou o tal da física, a Teia da Vida, Ponto de Mutação, enfim, diversos outros livros, e ele fomentou muito essa ideia do pensamento sistêmico, que é uma outra maneira da gente compreender, né, todos esses fenômenos assim que se manifestam no mundo, a partir de uma luz a partir de uma lente que busca perceber muito mais as relações, né? Então, é um contraponto à visão mecanicista que fragmentou tudo para poder compreender com mais profundidade cada uma das partes, né? Então, a gente vai saber tudo do coração, vai saber tudo do fígado, tudo do pâncreas, e quando a gente olha para a luz do pensamento sistêmico, a gente vai ver as relações entre tudo isso. Então, não me importa só o que é aquela parte, né? Aquele indivíduo ou aquela unidade, mas a gente dá ênfase a como todas essas unidades se relacionam. Então, a gente dá ênfase a uma percepção do conjunto das coisas, que é essa visão do sistema, né? Sempre trazendo a ideia de que um sistema é muito mais do que a soma entre todas as suas partes. Ele é a soma entre todas as relações possíveis entre as suas partes. Então, esse pensamento sistêmico, ele dá origem à alfabetização ecológica, que é uma brincadeirinha no sentido de nos convidar a reaprendermos a falar o beabá da natureza, né? A ler a natureza, né? Interpretá-la e realmente conseguir resgatar essa linguagem. Por que a gente fala que é um resgate de linguagem? Porque, na verdade, é uma linguagem que
a gente já nasce com ela, né? Porque nós somos seres biológicos, nós somos parte da natureza, então se a gente é parte da natureza, esses padrões de fenômenos que seriam o abecedário da natureza, eles também estão dentro da gente. Então a alfabetização ecológica, ela olhou assim para a natureza e falou assim, olha, tem padrões que se repetem aqui, não só das formas, mas dos fenômenos. Tudo que acontece, né, quando a gente vai para uma floresta, e aí eu te pergunto, vocês fazendo as trilhas, né, por aí, se a gente perguntar para o pessoal, quantos tons de verde a gente consegue enxergar na paisagem? Infinitos tons de verde, né? Eu não preciso ser uma botânica, mas quantas árvores diferentes eu consigo ver aqui, né? Eu percebo que as árvores têm texturas diferentes nos troncos, têm folhas em formatos diferentes, enfim. Diversidade é um padrão que a gente observa na natureza, é um padrão que a gente observa em tudo que é vivo. Eles foram mapeando esses padrões, né, de fenômenos e perceberam 8 grandes padrões. E diversidade é um deles. E esses 8 padrões são os princípios ecológicos que são a base dessa linguagem da natureza. Então, resgatar a linguagem da natureza é fazer as pazes com esses fenômenos e, de fato, ancorá-los no nosso dia a dia, porque, de fato, eles existem em nós, né? Nós temos uma diversidade de órgãos, nós temos, enfim, a diversidade, ela meta existe, ela vai estar em tudo. A hora que a gente é alfabetizado ecologicamente, além da gente perceber essa diversidade na vida, a gente incorpora esse princípio ecológico enquanto um valor. Então, a nossa esperança é que, por meio da alfabetização ecológica, a gente, por exemplo, consiga reverter essa situação de preconceito, de racismo, de intolerância religiosa, de todas essas, da própria monocultura, né? Trazendo a diversidade enquanto valor, a gente quer, de fato, contribuir para essa transição do que a Vandana Shiva chama de monocultura na mente para uma percepção mais plural da realidade, né? Entendendo que a vida só pode existir com diversidade. E aí, cada um desses 8 princípios, né, que aí eu não vou falar de todos, mas vão Só cita para o pessoal que não sabe, de repente é interessante você só dar uma pincelada neles. Vamos ver, gente, porque assim, meu sobrenome é passarinho, mas minha memória é de peixe. Toda vez que eu vou falar os 8, me foge algum. Mas então, diversidade, ciclos, né? Então, tudo na natureza se dá de forma cíclica, né? Nós duas aqui que somos mulheres, a gente consegue perceber isso muito forte na nossa vida, né? Com o ciclo menstrual, em conexão com o ciclo lunar, etc. Então, diversidade, ciclos, equilíbrio dinâmico. Quando uma grande árvore cai numa floresta, ela, né, isso é uma super perturbação, mas abre uma clareira e com isso aquelas sementes que estão ali em dormência ou mudinhas têm a oportunidade de se desenvolver. Então, equilíbrio dinâmico nos leva ao outro princípio, que é o do desenvolvimento. Quantos eu já falei? Me ajuda. Foi diversidade. Quatro. Diversidade. Esse é o quarto ciclos, agora. Falei diversidade, ciclos, interdependência, eu falei? Não, interdependência não. Você falou de equilíbrio dinâmico. Isso, boa. Diversidade, equilíbrio dinâmico, Ciclos, desenvolvimento, que é isso, nascer, crescer. interdependência. Né? A interdependência e o melhor exemplo, assim, o mais palpável para a gente entender esse padrão de fenômeno é a nossa respiração, né? A hora que a gente respira e faz essa troca de gases, né? Inspira oxigênio e expira gás carbônico, a gente está se conectando com o mundo vegetal, a gente está se conectando de alguma forma com as algas que estão lá no oceano, né? Então, por meio da respiração, a gente vai se conectando com as diversas formas de vida. Então, interdependência foi o quinto, né? Fluxos, Sim. Fluxos, que é muito essa ideia
de como a energia ela é compartilhada no sistema e a energia primordial vem do Sol, né? E aí a gente pode lembrar da cadeia alimentar, né? Por exemplo, então essa energia está sempre passando. Fluxo foi o sexto. Ai, Tá agora quase, deixa eu tá me quase. colocar numa saia justa. Faltam dois. Sistemas alinhados. Sistemas alinhados é muito legal, porque quando a gente fala é de ninho, né? É um ninho dentro de outro ninho, dentro de outro ninho. Então, sistema alinhado, por exemplo, é o que a gente vê no nosso corpo. Nós temos células espalhadas. Células, por afinidade, se agrupam e formam um órgão, né? Que é parte de um sistema maior que é o meu corpo todo. Então, o sistema alinhado ele vai dar sempre essa ideia. Então, por exemplo, átomos, moléculas, células, órgão, organismo. Então, eu vou amplificando, né? A gente consegue sempre ver esse macrocosmo e o microcosmo. E agora falta um que eu sempre perco alguém. Daqui a pouco eu me lembro. Eu sempre perco alguém, gente. No meio do... Uma ideia de transformação, que nada se perde, tudo se transforma, faz parte também, não? Faz parte, né? Porque tá tudo aí, então a gente pode relacionar isso com ciclos, por exemplo, com fluxos, né? Também essa ideia. Mas ainda não é esse. Eu posso pegar uma colinha aqui. Depois a gente lê. O que interessa foi uma pincelada mesmo, uma pincelada, porque pode ser que a maioria das pessoas que estejam assistindo agora no ao vivo ou depois no gravado tenha uma noção para depois poder ir aprofundar mais os seus estudos, enfim. Sim. Porque a ideia de tudo isso que você trouxe agora é o quê? É a gente entender que assim é muito mais complexo do que o nosso umbiguinho egoísta, né? Aquela visão que a gente tem de mundo, de ser o centro de tudo, né? Somos os seres humanos o centro de tudo, e a natureza está aí para nos auxiliar e trazer o que a gente deseja, e não é bem isso. Quando a gente tem essa educação da alfabetização ecológica, a gente percebe que a gente só faz parte desse todo, né? Que a gente não controla esse todo, a gente não tem controle de absolutamente nada, e que a gente está ali junto nessa água, né? Junto aí nesse devir eterno, e que a gente precisa entender que abaixa o ego, né? Abaixa o ego, ser humano, abaixa a bola, e tem muita coisa para a gente se conectar, né? Não dá para se colocar em cima de todos, que não é por aí, né? Enfim, sim. Mas a alfabetização ecológica, indo para termos práticos, como é que você trabalha ele com as crianças? E se seria apenas em sala de aula ou se você faz isso se relacionou com a criança, já está ali agindo com ela dentro dessas práticas? Boa, boa. Que foi a segunda parte da pergunta, né? A alfabetização ecológica, ela vai se relacionar com as aprendizagens. Então, as aprendizagens, elas extrapolam a escola, né? Assim como a educação, né? A educação, obviamente, a escola é a instituição que ancora, né, as nossas aprendizagens, mas a própria educação, ela extrapola ali as fronteiras da escola. Então, a ideia, a proposta da alfabetização ecológica é ser desenvolvida por meio de projetos. Então, assim, a gente pode desenvolver a alfabetização ecológica dentro de casa, com a nossa família, né? Boa. O que é o importante da alfabetização ecológica? Que ela não se trata, ela não se resume especificamente a um elemento. Então, por exemplo, até a gente se encontrou lá no lançamento da publicação dos Quintais Brincantes, né? E aí teve depois da fala ali, da publicação, teve um momento de oficinas. E teve uma moça muito boa, eu gostei demais da oficina dela. Ai, que pena que eu não lembro o nome dela, uma professora carioca, que ela deu de pigmentos naturais para pintura, né? Ela trouxe pigmentos ali para a gente experienciar, para pintar, que tinham relação com o quintal dela. Então, por exemplo, eu posso chegar
ir ao mercado e comprar uma cúrcuma em pó. Eu posso comprar um urucum em pó, que é o corante coloral, né? Posso comprar uma beterraba e um café e ir para o meu ateliê, né, ou para minha sala de aula e proporcionar ali para as crianças essa experimentação de pintar, de manifestar a arte com pigmentos naturais. Tá valendo? Tá super valendo. Tá super valendo, porque a gente está ampliando o repertório das crianças, a gente está dando a oportunidade delas estarem em contato com elementos que são orgânicos e tudo isso tem valor. Agora, lembra, ciclos não era um dos princípios? Como é que eu dou uma contextualizada de alfabetização ecológica nessa proposta? Que foi muito o que essa professora fez. A clitória, que é uma plantinha, que a florzinha tem uma cor meio azulada e quando a gente põe na água, em infusão, ela dá uma outra coloração, por exemplo. A clitória era do quintal dela. O urucum, ela que colheu. Né? Então, quando a gente cria condições, né? Extrapola o elemento em si. O elemento aqui no meu exemplo são os pigmentos naturais. Quando a gente dá oportunidade para as crianças, para além de entrarem em contato com o elemento, participarem de outros fenômenos que se envolvem a esse elemento, como coletá-los, ou colhê-los, ou cultivá-los, a gente amplia a intensidade da experiência. E a gente ajuda a criança a perceber relações. Então, não apareceu do nada essa cúrcuma. Essa cúrcuma vem de algum lugar. Esse urucum veio de algum lugar. Essa borra de café veio de algum lugar. Então, a ideia é gerar o maior número de conexões possíveis. Né? Então, por exemplo, se eu faço um minhocário doméstico, que é um elemento da sustentabilidade, que é relativamente fácil da gente fazer e incorporar num contexto educacional, eu preciso criar outras conexões. O que seriam outras conexões? Por exemplo, incentivar com que o lanche das crianças tenha mais frutas para eu poder abastecer esse minhocário. Criar uma condição de tempo e de rotina para que essas crianças possam participar do manejo do minhocário. Né? Então, revirar, conferir se está tudo bem com as minhocas, descobrir o que é ovinho de minhoca ali, o que não é, perceber aquele cheiro, nananã, e usar o composto. Usar aquele composto, usar aquele humus, de preferência em vasos ou canteiros, onde essas próprias crianças poderão acompanhar o desenvolvimento das plantas. Então, quando a gente fala da alfabetização ecológica, tem esse convite por desenvolver projetos justamente para nos colocar nessa possibilidade de criar conexões. Então, não é o pigmento natural pelo pigmento natural. O pigmento natural foi a nossa desculpa para entender melhor conexões. Sair da ideia de produto, né? Sair da ideia de produto, porque é muito fácil hoje a gente comprar o mundo no supermercado ou na tela do computador. E aí a gente perde total a relação ali do início ao fim, né? Até o produto chegar até você. E aí, quando a gente leva para a criança esse envolvimento afetivo, é isso que vai fazer a diferença. Porque realmente é muito fácil você ir lá, comprar o urucum, colocar na frente da criança e ela ter uma relação. Mas se ela tiver ali no bairro dela alguma árvore que ela possa ir até lá, retirar do galho, abrir a casquinha, ver a sementinha vermelha, passar na pele, foi outra história que ela criou dentro dela, né? É outro repertório que ela vai ter, é outra relação que ela vai ter. Então, de fato, essa interação emocional faz muito mais sentido. E é um emocional que ela vivenciou, não que o outro trouxe para ela. Não é uma informação de fora que chega para dentro, é uma informação que dentro dela vai se criando para conversar com o que está externamente a ela, né? Seja ali
um educador, seja a mãe, seja os amigos no meio da trilha, que é muito interessante de perceber as crianças, por exemplo, nas trilhas, quando elas, ao final de uma trilha, começam a contar para os amiguinhos, começam a contar para o pai, para a mãe, ou depois eu tenho um feedback de tudo que ela vivenciou ali. Que foi ela que vivenciou, foi ela que pegou, foi ela que sentiu, foi ela que cheirou. E isso faz muita diferença que ela vai levar para sempre. Né? Que é completamente diferente de quando você está numa experiência educativa fria, né? Vamos colocar assim, uma experiência educativa fria, que é trazido para ela pronto e ela não tem muito o que explorar ali, né? Então precisa dessa exploração, não é? Sim, e assim, agora é importante também, porque é importante enfatizar que a gente vive um momento muito intenso, né, de desafios extremamente complexos, e existem muitos caminhos possíveis para essa transição. Então, a gente está falando aqui também, quando a gente fala de caminhos possíveis, de um gradiente de intensidade, né? E de profundidade, vamos dizer assim. Então, obviamente, quando eu comento, não, vamos lá, ambientar um espaço e fazer um convite para que as crianças possam experienciar uma proposta de pintura com pigmentos naturais que elas colheram e beneficiaram e agora estão explorando ali, né, e manifestando sua arte, a gente está falando de um nível de intensidade e profundidade super elevado. E isso não impede que eu vá lá também no mercado e compre a cúrcuma em pó para proporcionar uma experiência, sabe? Então, só para enfatizar que a gente não pode perder tempo. Então, a gente tem que fazer aquilo que está ao nosso alcance, sabe? Quando eu entrei nesse projeto das Teens, uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu não tinha uma relação direta com esse público nos últimos tempos, é a questão de que mais de 84% da população desse país vive em cidades. Eu estou no meio rural. Nos últimos... fiquei 7 anos numa escola rural. Então, eu estava muito fora dessa realidade. Então, assim, a gente sabe que tem desafios ali. Porém, a natureza está em todo lugar. Então, a gente pode, por exemplo, perceber os ciclos pela fase lunar. A gente pode perceber os ciclos pelas estações, né? Quais são as frutas das estações? A gente pode ter, sei lá, na escola, por exemplo, toda sexta-feira a gente vai ter um lanche da estação, só com frutas da estação, com receitas da estação. Então, como é que a gente aproxima? Não importa se eu estou na cidade ou no meio rural, mas como é que a gente aproxima a realidade das crianças da dinâmica da natureza? E aí, realmente, assim, a alfabetização ecológica, ela faz um convite para que a gente trabalhe com projetos, para conseguir ter um contínuo, né, em relação a algumas coisas. E aí, inclusive, isso me fez lembrar o último princípio que eu esqueci, que eram redes, né? E nessa proposta de trabalhar com projetos, é muito importante a gente ter outros lugares onde a gente possa se inspirar. Então, uma coisa que é muito incrível, por exemplo, né, dos quintais brincantes, é que no fim é uma rede, é uma comunidade, né? Então, são vários projetos que compartilham de alguns pontos de vista, né, ou de alguns princípios, vamos dizer assim, mas cada projeto é único. Mas, ao mesmo tempo, essas experiências podem trocar entre si, né, para continuarem aprendendo sempre. Então, rede também é um princípio ecológico, é um padrão de fenômeno da vida, e a gente pode trazer isso para as nossas relações, né?
Pode falar. Eu queria só que você aproveitasse com uma outra fala sua, porque uma das perguntas que chegou foi justamente essa: natureza selvagem ou natureza possível? Ah, então, tenho, tem uma publicação da Lana, não vou lembrar o nome agora, mas é sobre acampamento, tá? É sobre acampamento com as crianças. E eles fizeram um gráfico inspirado numa outra referência que eu não me lembro agora qual que é o gráfico do contato com a natureza ao longo do ano, né? É uma pirâmide. Então, agora eu não vou lembrar, mas é tipo assim, uma vez por dia ir à praça. Eu tô inventando aqui, é só para dar ideia de como é que era a pirâmide. Aí, uma vez por ano buscar visitar um parque nacional, por exemplo. Então, Uhum. aqui o convite é assim, e se a gente trocar o ou pelo e, né? E se a gente se organiza para ter a natureza possível dentro desse contexto de um contato frequente e positivo, e também se organiza para um contato com a natureza selvagem. Porque, de novo, a gente está falando de intensidade, de níveis de intensidade distintos. Né? Obviamente, e tem uma pesquisadora mexicana, se eu não me engano, que fala naquele filme O Começo da Vida 2, que quem não assistiu vale bastante a pena, porque fala muito de questões que a gente está abordando aqui, e Uhum. principalmente assim da importância, né, da presença da natureza no desenvolvimento do ser humano, sobretudo na infância, né? Ela fala, olha, estar em contato com outro humano é estar em contato com a natureza. Então, assim, a questão é qual é a qualidade desse contato, né? Da onde que ele está vindo. Então, a gente tem algumas características para poder colocar aí. A natureza possível, ela está diante de nós a todo instante. Então, a gente precisa de um pouco de intencionalidade para deixar isso explícito. Então, o sol está aí, brilhando todos os dias, né? Tem o céu, tem as estrelas, tem as nuvens. A Ana Carol Tomé, do Ser Criança Natural, e a Rita Mendonça, elas bolaram várias atividades durante o período da pandemia que passa por isso, olhar para a janela e ver o movimento das nuvens no céu. Né? Então, a gente tem essa oportunidade de práticas mais simples e que têm poder, né, para nos recordar dessa vivacidade. E o convite fica para a gente buscar se organizar para pelo menos uma vez por ano conseguir ter uma experiência com uma intensidade maior do que aquela que a gente consegue ofertar no cotidiano. Então, por Uhum. exemplo, eles até aparecem no começo da Vida 2. Putz, eu sempre esqueço o nome deles. Uma escola de Minas. Que droga. Uma escola de BH. Que eles promovem acampamento uma vez por ano para os estudantes do Fundamental 2. Né? E é uma experiência marcante na vida das pessoas. É uma experiência marcante. A gente pode se organizar. Eu tive isso na minha escola. A gente se organizou junto com as famílias e teve um trabalho lá, uma proposta de geografia. Nem era geografia ainda, que isso era Fundamental 1. Então, não dividia, assim, os conteúdos. Mas todo mundo se encontrou num ponto específico da cidade para ver o nascer do sol. Teve um Simples e que trabalho que... realmente te traz uma outra sintonia no dia a dia. Eu fiz uma entrevista com a Bebel Barros. Tá me ouvindo? Ah, que legal! Tá me ouvindo direitinho? Sim, tô ouvindo. Uma das primeiras lives foi com a Bebel, né? Bebel Barros do Alana. E o assunto, um dos trechos da nossa conversa foi justamente esse, que assim, o que a gente precisa é priorizar. Porque se você não prioriza, o mundo tá numa avalanche tão grande que te leva embora. Você não percebe mais, você é adulto, você é pai, você é mãe. Que, querendo ou não, você precisa oportunizar a experiência para as crianças.
Então, o adulto tem que parar e priorizar a natureza, senão não vai acontecer. E, de fato, não é só essa. As duas precisam. A do dia a dia precisa também. Você, muitas vezes, pai e mãe, precisa falar para o seu filho, olha como está lindo o pôr do sol. Porque senão passa desapercebido. Eles ficam na tela ali do celular, do computador, e nem olha para o céu. Então, o adulto precisa se conscientizar que tem que ter ali espaços do dia para você chamar a atenção da criança para respirar, para olhar a flor que está no meio do caminho, mas também, justamente, para colocar nas férias, em vez da viagem para Disney, a viagem para um parque nacional. Uhum. Que dá para você, conforme você vai vendo ali os seus recursos financeiros e o seu tempo disponível, colocar isso sim na agenda do seu filho, da sua família, né? Então, é uma questão da gente priorizar. Eu estava até falando com ela que a grande revolução é a revolução de priorizar, entendeu? A revolução é essa. O que você vai priorizar na tua vida agora? É ainda o feed que você prioriza? Conhecimentos e mais conhecimentos insanos sem uma vivência, né? O conhecimento pelo conhecimento, que transforma sim, mas que não é aquela transformação profunda de alma que vai fazer você agir de forma diferente no seu dia a dia, que vai fazer com que você tenha mais conexão com seu filho, com a sua filha, que vai fazer com que essa criança esteja ali num ambiente mais natural. Então, a natureza possível é o feijão com arroz, que a gente tem que ter todos os dias. Só que, de fato, essa natureza selvagem precisa entrar ali na rotina daquela família também, para que a experiência seja mais profunda e mais transformadora. Como é que foi a tua infância? Que você acabou não me contando. Você chegou hoje na fase adulta, mas como é que foi a tua infância? Como é que a natureza estava ali na tua infância? Ai, estava super presente. Eu fui bem. Esse direito eu vivi, né? Foi com a Bebel que eu escutei essa fala pela primeira vez, né? Da presença da natureza na vida das crianças como um direito e não como um privilégio, né? E, enfim, eu sou nascida e criada em Brasília, que é uma cidade plana, uma cidade nova ainda, né? Assim, em comparação a outras cidades, onde o cerrado ainda está bem presente, a bicicleta é algo muito convidativo da cidade. E então eu. Só um instante, vou espirrar, eu acho. Peraí. Saúde! E Não, saúde ajuda a não não quis, espirrar. não quis vir. É. Sim. Então eu andava. Ai, desculpa, Saúde! não deu tempo de mutar. Eu andava muito de bicicleta, né? Tem o Lago Paranoá, que você faz de um tudo naquele lago. Tinha água, tinha não, tem água mineral, que é um parque também de água corrente, dá para fazer várias trilhas. E eu tenho uma grande amiga que a gente falava muito sobre um projeto, a gente já era assim, ali mais ou menos, sei lá, uns 14 anos, de um projeto de fotografar de um mesmo lugar da cidade o pôr do sol todos os dias do ano. Então a gente Olha tinha só. isso de se falar, era uma galerinha ali do bairro e tal, que a gente sempre combinava, onde é que vai ser o pôr do sol hoje? Onde é que vai ser o pôr do sol hoje e tal. Então o pôr do sol era uma coisa muito presente mesmo, né? Banhos de cachoeira, admirar o céu do Cerrado, que é uma coisa assim realmente fora da curva. Eu lembro quando eu estava morando no interior de São Paulo, que às vezes a gente tinha que fazer algumas coisas na cidade de São Paulo, e me chamou muita atenção não consegui ver o céu, não consegui ver as estrelas. Falei, caracas, é muito diferente. E não só por uma questão de muita claridade ou eventualmente de um ar mais poluído, mas pelos prédios, né? Onde eu morava eram prédios de 6 andares. É uma situação muito diferente. Eu sei que Brasília é bem Ilha da Fantasia, assim, mas tive a oportunidade
E a minha família, embora eu tenha nascido em Brasília, a minha família é do Pará. Então, todas as possibilidades, né, de visitar minha avó e andar ali por Belém e arredores, Tararaus, também me dava um outro repertório, que era muito diferente de tudo isso daqui. E eu sempre gostei muito de viajar e sempre me dei oportunidades para isso. E eu nunca tive interesse de fazer viagens para as cidades. Era uma coisa muito minha, de ir para lugares bem pequenos, acampar. Eu sempre gostei muito de acampar. Aqui na minha casa mesmo, antes de eu construir a casa, como a gente sabe que Cerrado ou chove ou não chove, na época da seca, a gente dormia só com um saco de dormir, nem montava barraca, porque sabia que não ia chover mesmo, né? Então eu sempre gostei, sempre foi um ambiente que me acalmou, sempre foi um ambiente que me leva para um lugar de paz interior, que eu sempre me maravilhei muito, assim. Já diversas vezes eu me emocionei com paisagens ou com a possibilidade de encontros com bichos, né? Então é algo assim que mexe muito comigo. Eu gosto muito, faz muita diferença, assim, eu poder ter uma relação, um contato, assim, mais direto com a natureza. É uma coisa que é muito nítida para mim, na minha vida. Eu gosto de fazer essa pergunta sempre, porque é interessante, volto a dizer, como o nosso público é majoritariamente de mães e educadoras também, mas mulheres, ouvindo as histórias dos entrevistados, sabendo como é que eles se relacionavam na infância, a gente traz a ideia de lembranças, de marcas, de raízes, e a mãe, normalmente, quer o melhor para o seu filho, é óbvio isso, né? Toda mãe quer o melhor para o seu filho. E construir boas lembranças talvez seja o melhor presente que a gente possa dar para eles, né? É claro que a gente, como você até citou no projeto do Teens, que você ficou chocada em perceber que a grande maioria das crianças estão nos centros urbanos e que isso pode sim afetar a relação que ela tem com a natureza, mas essa questão de, olha, isso aqui é muito importante, mãe e pai. Isso daqui é essencial para transformar o seu filho, a sua filha lá na frente num ser humano equilibrado, sim, com defeitos, com qualidades, todos nós temos, mas num ser humano que tem uma visão muito mais sensível. Então, é prioritário, é importante, é essencial oportunizar esses encontros da natureza, não só no feijão com arroz do dia a dia, mas também extrapolando um pouco mais, indo um pouco além, para que eles possam lá no futuro lembrar dessa infância cercada de verde, de rio, de sol. Isso traz uma educação interna de autoconhecimento gigantesca, né? Que vai extrapolar para fora. Eu vou te fazer outra pergunta aqui que chegou também na caixinha para você. O que seriam as soluções criativas para um mundo melhor? Em termos práticos, assim. Legal. Olha, eu sinceramente acho que parte do nosso problema é uma ânsia em buscar soluções para os problemas e desafios complexos que a gente vive no mundo hoje. E por que eu digo que isso é parte do problema? Porque hoje, quem busca trazer uma solução pronta, né, foi criado a partir de uma mentalidade que nos ensina a pensar as coisas de forma linear. E esse é um dos objetivos da alfabetização ecológica, né? A gente passar a conseguir pensar de uma forma muito mais relacional. E a gente brinca muito disso até no curso de agroflorestas para educadores, que antes da gente buscar trazer soluções, a gente precisa se permitir a fazer novas perguntas. Perguntas a partir de um outro lugar. Né? E aí que, de novo, a natureza entra.
porque observar, né, os fenômenos da natureza vão aguçando a nossa observação, a nossa percepção, e com isso a gente consegue fazer novas perguntas. Que aí sim, a partir dessas novas perguntas, a gente consegue ir criando e costurando outros caminhos, amolar o facão para abrir uma trilha nova. Agora, em termos práticos, o que a gente pode fazer? A gente pode alimentar contextos saudáveis para que essas novas perguntas possam emergir. Um desses contextos saudáveis é cuidar com muito afinco da infância, porque são diversas pesquisas que mostram o quanto os acontecimentos da infância, algumas vão falar a partir da concepção, vão marcar a nossa vida para sempre, né? E uma dessas pesquisas, por exemplo, mostra a relação direta entre ter experiências frequentes e positivas com a natureza durante os primeiros 12 anos de vida e se tornar um adulto que tem um comprometimento e que desenvolve ações de cuidado com a natureza. Então, a solução em si, para a gente acabar com a fome, produzindo alimento para alimentar todo mundo, a solução em si, para a gente acabar com a desigualdade social, quando na verdade não nos faltam recursos para etc., eu não sei qual é, mas eu sei como que a gente nutre esse solo. E um dos caminhos é cuidando da infância, né? E dando oportunidades para os adolescentes poderem se expressar e se manifestar. E aí, nesse sentido, eu queria pontuar duas coisas. Uma, que a alfabetização ecológica, ela caminha de mãos dadas com as artes, tá? Porque pela alfabetização ecológica a gente entende que todas as expressões das artes, seja artes plásticas, seja o audiovisual, seja o teatro, a música, a dança, todas elas são uma expressão da linguagem da natureza. Então, resgatar e proporcionar as artes vivas, né, de uma forma viva, na vida das crianças e dos adolescentes, é fundamental para que eles tenham repertório para pensar fora da caixa. Isso é uma coisa. E a outra, que é? Eu olhei para o lado e fugiu da minha cabeça. Tá, então vamos ficar com essa das artes por enquanto, que eu esqueci, sumiu o que eu ia dizer. Ah, não, lembrei, desculpa. E a outra que tem uma coisa que é muito, muito legal da gente perceber de tudo isso, é que à medida que a gente se relaciona com a natureza e a gente vai percebendo essa ecologia externa, a gente também vai percebendo melhor a nossa ecologia interna, né? Então, eu falo isso em tudo quanto é lugar, porque para mim é um caos assim, que revela muito bem. Na época que eu estava lá na escola da Fazenda da Toca, e a gente tinha um foco muito, muito comprometido com o plantio, né? Cada criança tinha o seu próprio canteiro agroflorestal. E a gente também tinha meliponário, né? Criação de abelhas nativas sem ferrão e vários outros elementos. E aí foi um dia que a Bianca e a Yasmin estavam conversando, elas tinham 5 anos na época, e aí a Bianca vira para Yasmin e fala: você viu, Yas, que a jataí pegou pólen no meu girassol? A jataí é uma abelhinha nativa sem ferrão, menor que a unha do meu dedinho. E ela tem 2 patinhas atrás que ela pega os pólens, que é uma bolinha de pólen em cada patinha. E era isso que essa criança estava observando. Que a abelhinha ia lá no girassol, carregava 2 bolinhas de pólen e voltava para a casinha. E fazendo esse percurso, e várias abelhinhas. Quando a gente tem isso, porque o senso comum diz que a criança não para quieta, que o tempo de concentração da criança não passa de meia hora, e não sei o que lá, e essa menina ficou lá um tempão,
curiosa, observando toda aquela movimentação. Toda aquela movimentação. Quando a gente é capaz de observar o mundo ao nosso redor com esse nível de acuidade, isso também acontece internamente. E esse é o primeiro ponto para a gente começar a aprender a discernir as nossas emoções. É por isso que quando a gente fala da natureza como mestra, a gente fala dessa relação com a natureza externa, que é desse mundo ao nosso redor, a natureza interna, que é de como esse mundo ao nosso redor fala com a gente, né, e entra na gente. E isso seria essa relação de ecologia externa e ecologia interna. E qual que é a ponte disso com a pergunta das soluções? Né? O Harari, até o autor lá do Sapiens e tal, ele tem várias falas sobre a educação do século XXI e etc. E uma das competências, assim, habilidades que ele traz como sendo fundamental, né, da gente desenvolver é a resiliência. Porque o mundo vai mudar cada vez mais e cada vez mais rápido. Então, a gente tem que saber se reinventar. E para a gente saber se reinventar, a gente tem que ter molejo, a gente tem que ter jogo de cintura para passar por tanta transformação e por tanta mudança. Para ter jogo de cintura, a gente precisa ter uma inteligência emocional. A gente precisa saber as nossas emoções, saber os gatilhos que disparam as nossas emoções. Começar a ter esse autoconhecimento mesmo, para que a partir desses gatilhos e dessas emoções que se manifestem, eu seja capaz de fazer escolhas construtivas e não destrutivas. Então não tem problema sentir raiva. O problema é quando eu manifesto a raiva. Eu não posso matar alguém, eu não posso agredir alguém, mas eu posso sentir raiva. E toda essa habilidade, todo esse conhecimento tem uma relação direta com a oportunidade que a gente tem de convívio com a natureza. É por isso que quando a gente se aprofunda na alfabetização ecológica, a gente vê que a alfabetização ecológica propõe o desenvolvimento de 3 inteligências. A inteligência ecológica, a inteligência emocional e a inteligência social. Então, é um termo, na verdade, daria aqui para a gente ficar bastante tempo e é uma questão que a gente explora bastante nesse curso de agrofloresta para educadores, porque, na verdade, é uma forma da gente ancorar mesmo a natureza com sabedoria, né? E de nos colocar nesse lugar de, assim, olha, vamos dar um passinho para trás, assim. Eu tenho um amigo que brinca que, assim, antes da gente respeitar a natureza, a gente tem que aprender a reverenciar. A hora que a gente chega nesse lugar de reverência, a gente abre espaço para que aquele mistério possa se manifestar. É um pouco por aí. Sensacional. Ou seja, a gente acaba sempre voltando para a questão do autoconhecimento, né? A gente se conhece, conhecendo a natureza, essa mão dupla aí, né? A gente conhece a natureza e se conhece, pelo fato da gente se conhecer, a gente conhece mais ainda a natureza, e aí a gente entra no yin e no yang, né? A gente entra naquela díade, que a gente está com um curso, deixa eu aproveitar só para falar aqui também, a gente tem um curso gratuito que está com link na bio, que chama-se Rodas da Natureza. E eu trago lá dentro desse curso muito essa ideia da díade, da criança com a natureza. Elas fazem parte do mesmo fenômeno, elas fazem parte dos mesmos sentidos, elas se comunicam, elas se entregam, elas se pertencem, desde que seja dada a liberdade para essa criança ter essa relação. Porque a criança ela tem isso tudo dentro dela. E, de alguma forma, ela sempre vai procurar estar nesse lugar, que é o lugar da natureza que pertence a ela, que ela tem ali dentro dela. Só que, muitas vezes, as oportunidades que os adultos dão para essa criança são muito limitantes. Não permite com que esse repertório se expanda, não permite com que ela tenha possibilidades
de se conhecer e de materializar o que ela tem de dentro dela, esse desejo de olhar a formiguinha, de tocar a formiguinha, de ir lá pegar uma flor, despetalar, de colocar o pé na água, de tomar banho de chuva, essas coisas assim, que as crianças têm essa necessidade, elas se entregam, elas se jogam de corpo e alma, porque elas falam o mesmo fenômeno. Criança e natureza estão nesse yin yang, elas fazem parte dessa conexão, e a gente precisa permitir com que isso aconteça, para que então os fenômenos ocorram ali dentro e essa ideia sistêmica mesmo, dessa relação sistêmica, dessa educação sistêmica, desse envolvimento sistêmico, possa expandir cada vez mais. Ao contrário, o que a gente costuma fazer com as crianças é intoxicá-las de conceitos, de teorias, de respostas que elas nem querem saber em determinado momento, né? A gente enche elas de teoria, ela só está vendo ali o girino na mão e você quer trazer toda uma pedagogia de, nossa, não, calma, deixa primeiro ela se encantar, deixa primeiro ela se envolver, deixa ela ter a curiosidade e te perguntar. E aí você se torna presente quanto pai, mãe, educador, né? Mas se a gente já quebrar esse processo, se a gente não deixar com que o encantamento ocorra, todo o resto vai ser frio, vai ser estéril, não vai ter sentido. Olhando o seu site, eu encontrei uma palavra lá que eu achei linda, bioinspiração. É isso, né? A gente precisa estar dentro dessa vida sendo inspirada por ela o tempo todo. E precisa jogar as crianças dentro dessa ideia da bioinspiração. Senão não adianta, senão a chave não vira, né? O motor não segue adiante. A gente precisa dar essa liberdade para as crianças, né? Enfim. A gente está aqui já com 1 hora de conversa, uau, Mônica. E uau, né? Passa. Eu queria te agradecer muito e queria que você trazesse aqui suas considerações finais, o que você quer falar, precisa falar nesse momento, trazendo ali, pensando ali no público de mães, pais e educadores também. Fica à vontade também para falar mais dos seus projetos, se você quiser. E a palavra é tua. Obrigada. Primeiro agradecer, né, pela oportunidade da gente trazer essas reflexões. Acho que a gente está num momento que realmente assim é super importante e eu tô muito feliz com como esse movimento assim, né, da natureza na vida das crianças, dos adolescentes tem crescido tanto. Então são muitas as iniciativas que eu vejo e pessoas muito comprometidas. Isso é muito valioso, assim, é algo realmente muito importante. E eu acho que, assim, ainda mais pensando em mães, né, famílias, tem um ponto que está muito a nosso favor, que a alfabetização ecológica também fomenta bastante, que é a questão de que a gente come todos os dias, sabe? Então, de buscar aí por meio da culinária, gerar uma aproximação maior, né, da própria natureza, ampliar esse momento. E assim, esse convite para que a gente plante, né? Então, pode ser num vasinho, no parapeito de uma janela, pode ser num lugar que não pegue muito sol, que só pegue luz indireta, mas que a gente convide as crianças a esse momento do plantio. Obviamente, nem todas vão ter uma super afinidade com isso e não tem problema, sabe? Mas da gente ir criando a oportunidade de evidenciar esses momentos que a gente tem a oportunidade de estar com a natureza. E eu acho que o momento das refeições, o momento da alimentação, cozinhar com as crianças, é uma oportunidade que está muito ao nosso alcance, sabe? E, bom, no fim, agradecer e também isso, né? Fomentar das pessoas participarem das trilhas, irem mesmo, assim, para essas experiências. É sempre bom para todo mundo. E, bom, no meu perfil tem
tem um link na bio que conta mais dos projetos, fala também dos cursos. E fico à disposição, Leslie, também para outras questões que você acha que possam somar. Legal, obrigada. Essa live fica no perfil gravado, então quem entrou agora no finalzinho, que eu vi que um monte de gente entrou agora no finalzinho, é só voltar lá no perfil que ela já vai estar disponível para escutar várias vezes, enfim, compartilhar, mandar para os amigos. Então é isso, Mônica. Te agradeço do fundo do coração, espero que a gente se encontre de novo. Venha para Floripa para a gente fazer uma trilha aqui. Opa. De repente a gente faz uns eventos juntos, coloca mais pais, mães, educadores, enfim, os adultos para pensar e as crianças para brincar, né? É o que é o importante. Tá bom. Maravilha. Obrigada, querida. Boa noite por aí. Obrigadão. Tá bom. Tchau, tchau. Valeu. Um beijo. Tchau, tchau.